Estamos iniciando a nossa aula número 209, do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Ao longo desses últimos blocos, temos analisado a mensagem de Paulo Apóstolo, dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano de 1860, e cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Essa mensagem traz o signo de uma reformulação, eu diria de uma nova conversão de Paulo, no sentido de sobrelevar a caridade à fé. A doutrina da fé, tão bem colocada por ele dentro da sua linha ideológica, religiosa, ela vai sendo agora transformada e superada pela doutrina da caridade, que nós poderíamos dizer que essa tem um caráter realmente de nos aproximar de Deus, tem um caráter único e principal, porque a doutrina da caridade, ela expressa o primeiro mandamento, o maior mandamento de Jesus, quando indagado pelos fariseus. E disseram: Mestre, qual é o maior mandamento? Os fariseus. E ele disse: Amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de toda a tua alma. E amai o próximo como a vós próprios, ou a si mesmos. Então ele coloca o amor ao próximo como um mandamento. E como Jesus expressava a vontade de Deus, era o preposto, porque ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e meu Pai somos um. São versículos que encontra em João. Ele expressando esse pensamento divino, essa vontade, o que ele dizia tinha um condão de uma lei, de um mandamento maior. Então esse grande mandamento, amar o próximo como a si mesmo, ele vai se reverter numa transformação equilibrada, e eu diria igualdade, pela prática da caridade. Amar o próximo a si mesmo para nós espíritas, e como concebemos a doutrina de Jesus, é exatamente praticar a caridade de forma desinteressada, abnegada, totalmente desprendida e com sentimentos de amor ao próximo. Esse movimento de Paulo Apóstolo, ele sobe e realmente dá o grande desenvolvimento espiritual dele, desde aquele homem que comandou o ritual de apedrejamento e morte de Estevão, ainda sob o nome de Saulo de Tarso, até passado 1800 anos, através de diversas encarnações, depurando a sua natureza moral e ascendendo para uma espiritualidade superior. Porque o espiritismo ele segue o processo evolucionista. E temos sobre a evolução espiritual. A evolução espiritual é gradual, é sistemática, ela vai se desenvolvendo encarnação em encarnação. É alguma coisa como o modelo que nós temos aqui didático é o que nosso querido botânico sueco Linneu, que foi um homem que fez a classificação das espécies vegetais, ele disse em latim: natura non facit saltus. A natureza não dá saltos, quer dizer, uma espécie não pode passar para outra. Hoje nós temos alguma coisa assim, laboratórios de genes, de genômicas, etc., de transplante, mas pela própria marcha da natureza, uma espécie não se modifica para outra. Natura non facit saltus. A natureza não dá saltos. E isso também aplicamos ao espiritismo. Não é possível um homem, mesmo vendo Jesus, se transformar no sentido de se espiritualizar substancialmente. Ele se transforma, se modifica, mas mantém ainda diversas imperfeições, que vão sendo expungidas ao longo dos séculos das encarnações. E aqui culminam, justamente quando ele entende e pratica a caridade como salvacionista. Isso é importante para nós e nós vamos então dar continuidade à mensagem de Paulo, dada lá na Sociedade Espírita de Paris. Diz ele: Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu,
pudesses desfrutar a luz do Espiritismo. Não somente as que possuem possam ser salvos, mas ajudando-os a compreender os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Então ele diz assim, agradecer a possibilidade de estudar Espiritismo, ter o Espiritismo, porque ele entende melhor a caridade e ajudou a compreender a doutrina de Jesus, fazendo dos cristãos melhores cristãos. Muito bem, ao falar isso, o que ele assinala? Ele diz, Paulo parte da premissa que os espíritas presentes, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sejam cristãos. É isso que ele partiu. No sentido de quê? De acreditarem na missão messiânica do Cristo nos seus evangelhos. Isso fica claro quando ele fala fazer melhores cristãos. Vos fazer melhores cristãos. Ora, só é possível ser melhor o que já é. Assim, se o objeto da sua mensagem não fossem cristãos, ele teria dito convertê-los cristãos ou torná-los cristãos. Quer dizer, a mensagem seria, em vez de fazer melhor cristão, seria de converter ao cristianismo ou fazê-los cristãos. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é isso, é fazer melhores cristãos. Portanto, os que se dizem cristãos, nessa mensagem, serão os beneficiados, segundo Paulo, por se tornarem melhores cristãos, entenderão melhor os evangelhos. E os que não se dizem cristãos, naquela sociedade parisiense, seriam os espíritas não cristãos, e que, para fins didáticos, e nesse contexto, nós chamamos de espíritas laicos. Então, vamos repetir. Ele asseverar melhor cristão significa que já pré-existe algum traço cristão, alguma crença cristã. Então, a mensagem é dirigida para eles, para os melhores cristãos, que já existe. Aos que não são cristãos, ele diria converter ou tornar cristãos. Então, são dois grupos de espíritas presentes à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os espíritas que são cristãos, que se dizem cristãos, e os espíritas que não se dizem cristãos. Para nós, aqui, didaticamente, relacionado como espíritas laicos. Então, temos espíritas cristãos e espíritas laicos. Então, aqui temos os esquemas referentes a esses dois grupos. Primeiro, aos espíritas cristãos. Vamos ver a dinâmica. Ação da caridade em fazer melhor cristãos. Quer dizer, espíritas cristãos vão se tornar melhor cristão pelo bom entendimento da caridade. Então, o indivíduo é cristão, ele tem a filosofia espírita que ele estuda, ele tem o espiritismo experimental, que é a mediunidade que ele estuda, ele engloba isso nos ensinamentos do Cristo, ele interpreta, ele explicita, ele cria uma nova didática, o espiritismo, e dá um sentido compreensível. E essa compreensibilidade dos evangelhos de Jesus, tirando as alegorias e tirando as metáforas, abre com um sentido linear, inteligente, objetivo, factual, quase, e aí entende melhor e se torna melhor cristão por saber mais do cristianismo, da doutrina do Cristo. O esquema 2. O esquema 2 diz o seguinte, que é a ação da caridade naqueles que não são cristãos. Portanto, eles não podem ser melhor cristãos. Eles não são. São os espíritas laicos. Então, não ser cristão tem uma filosofia que eles estudam, tem um espiritismo experimental, tem a mediunidade. Isso traz os ensinamentos do Cristo, interpreta, explicita esses ensinamentos, cria uma nova didática, cria uma compreensibilidade e aperfeiçoa a moral espírita deles. Porque o espiritismo tem a sua própria moral, que nós vamos ver. E a moral do espiritismo é a mesma moral de Jesus,
como é mesmo a moral de outras religiões que praticam a caridade. Não há diferença. Na base, a caridade ela transita universalmente. É a caridade do hinduísta, a caridade do brahmanista, é a caridade do shintoísta, é a caridade do judeu, a caridade do islâmico, seja o que for. É universal. É uma criação de Deus a caridade. É um sentimento que, como disse Vicente de Paulo, é uma expressão da criação de Deus, que Deus lega ao homem, essa beleza de sentimento. Muito bem. Ora, se a caridade leva ao mesmo efeito, ou seja, no espiritismo e no cristianismo, nós podemos aplicar aquele axioma que a gente gosta de aplicar, que o professor Kardec aplica sempre, e que vai diluindo aí as dúvidas das pessoas, que é aquele: toda causa gera um efeito, causas inteligentes geram efeitos inteligentes, a grandeza do efeito está na potência, em razão direta da potência da causa. A gente coloca assim: o espiritismo, a moral do espiritismo está aqui, é igual ao quê? A caridade. A moral de Jesus é igual ao quê? A caridade. Logo, se a moral do espiritismo é igual à caridade e a moral de Jesus é igual à caridade, nós podemos dizer que o espiritismo, a moral do espiritismo, é igual à moral de Jesus. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, nesse momento, existe uma identidade entre o espiritismo e Jesus, a doutrina de Jesus. Mas essa identidade está calcada na moral de Jesus. Ela não tem, o espiritismo não tem identidade, por outro lado, com os dogmas, com a liturgia, com as palavras que a igreja tomou para formar o seu quadro doutrinário propriamente, que é diferente do que Jesus disse, com os milagres de Jesus, com as predições também. Então, esses outros lados, que não são lados essencialmente da moral, que apontam para a moral, o espiritismo não aceita. E não aceitando, ele também não tem liturgia, ele não aceita os milagres, ele não aceita as predições, porque eles acham que os milagres e as predições são leis espirituais ainda desconhecidas do homem, como ainda existem muitas leis da matéria, da física, da química, sobretudo da física, leis de relatividade, leis de física quântica, leis, etc., fenômenos ainda não explicados pela ciência humana, mas que um dia vão ser explicados. Da mesma forma como esses fenômenos são inexplicáveis, ainda na física, na química, nas ciências da natureza, na biologia, né? Por exemplo, o tratamento do câncer é algo inexplicável ainda, o seu tratamento. Nós não conseguimos tratar muitos cânceres, porque a ciência não avançou o suficiente para controlar as alterações genéticas e a multiplicação anárquica das células cancerosas. Enfim, então muitas doenças também persistem, porque a própria medicina não encontrou a ciência da cura dessas doenças. Tá? Então, essa concepção de limitação do conhecimento, ela mostra que o fato do conhecimento ser limitado não justifica que tudo que está fora desse limite do conhecimento, está mais além, seja um milagre, seja uma predição, seja um fantástico, seja um sobrenatural, seja alguma coisa transcendental. São fenômenos. Então, para ir desse ponto, embora aqui na ponta, no verso do triângulo, há a identidade do espiritismo com a doutrina do Cristo, que é a caridade, quando a coisa desce e aparecem as liturgias, os dogmas, o espiritismo sai. Ele fica com a sua própria moral. E essa moral é a moral da caridade, é a moral do bem, é a moral de tudo. Por isso que eu posso dizer, muitas vezes, eu gosto de dizer que a nossa liturgia, o nosso culto, é a caridade. A alma do espiritismo é a caridade e a liturgia do espiritismo é a caridade. Então, ele é religioso no sentido de conceber Deus com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua criação. E ele é religioso no sentido de trazer o amor de Deus para o próximo, no sentido que Jesus pediu.
ele tem esses viés religiosos de amor, essas virtudes morais que fazem a conexão pela moral e pela ação na caridade com Deus. Mas isso é algo personalíssimo a cada um. Isso não cabe a terceiros fazer, intermediar por nós junto a Deus. Nós não temos intérprete. Então não temos um clero, não temos sacerdócio. Não podemos ter. Porque nós não concebemos que um homem igual a nós, ele vai nos intermediar junto a Deus, porque foi submetido a um processo clerical de sagração e de titulação, né, religiosa, como um padre, como um rabino, como seja quem for. Nós temos a nossa identidade e é através dela que nós vamos realizar. O Espiritismo, nesse sentido, a gente sempre diz, é uma filosofia e tem a sua moral. E sendo moral, a moral sempre tem a conotação religiosa, porque ela trata do bem e do mal, do egoísmo e do desprendimento, dos valores substanciais que o bom comportamento nosso social e a nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza, com a vida, configuram consigo. Então essa é a nossa certeza. Portanto, aqui o Espiritismo é igual ao cristianismo, a doutrina do Cristo, que eu prefiro dizer, porque houve muita deturpação, houve muitos concílios, muitas ressignificações e muitas alterações, adulterações no que Jesus escreveu ou ditou, no caso ditou. E vamos continuar nessa nossa aula que está muito animada para mim. Continua Paulo. Fazei, portanto, que ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa. Ótimo. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que pertençam. Item, Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, etc., 2000, Rio de Janeiro, páginas 410, 411. Ou seja, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E todos aqueles, que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Aí ele coloca o caráter ecumênico, universal. Qualquer. Nem mais nem o cristianismo, nem mais o judaísmo, são todos os cultos que têm como pedra fundamental a caridade. Paulo faz discípulos de Jesus todos que praticam a caridade, independentemente do culto, também diria religião, que o professor alude, que professem. Eis aí o caráter ecumênico da caridade. E, portanto, é encontrado em todos os cultos e religiões que praticam a lei do amor ao próximo, como a si mesmo, ou a lei de tratar o próximo como quererias que vos fossem tratados, aqui consubstanciados e efetivados na caridade. Então a coisa ficou simples para nós. Ficou simples, nós não temos pecado, não temos remissão de pecado, não temos que ter uma fé, a nossa fé é uma fé em Deus, nós temos a fé em Deus, consignamos a Deus os nossos. Sabemos dele, da existência dele, da sabedoria, da misericórdia, mas não estamos presos a nada. Então, temos que praticar essa caridade. Estamos livres. Mas eu falei aqui, esse caráter ecumênico universal do Espiritismo, e o termo ecumênico, ecumenismo, está aí muito em moda na igreja de hoje, através de uma dissensão que existe. Nós estamos em fevereiro de 2021, essa aula, que é a campanha da fraternidade, que vem durante a quaresma, e que nessa campanha estão tratando questões sociais da igreja, e aqueles que estão na igreja, as questões sociais são consequência da modificação dos fiéis, modificação espiritual. Muitos desses bispos que contestam essa campanha da fraternidade, eles dizem que a doutrina de Jesus é para espiritualizar o indivíduo. Espiritualizado o indivíduo, haverá uma modificação social. É mais ou menos como o Espiritismo pensa. Nós modificamos a nossa natureza, e modificando a natureza, nós colocamos o meio ambiente em volta de nós, influenciamos as pessoas, isso numa reação em cadeia, gera então um novo homem, uma nova mulher. E não
primariamente, como diz o arcebispo, que a igreja tem um comprometimento social, quer dizer, embora nós não tenhamos depurado e melhorado moralmente, nós temos que fazer uma justiça social. Aí não é mais a igreja, é um ato ideológico. Então esse conflito está existindo. E a igreja, no momento, o pessoal que fala da campanha da fraternidade, ele usa o termo ecumênico, ecumenismo. Mas o ecumenismo está aqui também na doutrina espírita, está aqui na caridade. Então vamos estudar um pouquinho ecumenismo, porque isso é questão de cultura, né? Eu tenho que falar. É bom vocês aprenderem também. Ecumênico, ecumenismo. Breve estudo semântico. Semântica é da significação. Ecumênico vem do grego, oikomenikos, grego. Do latim, dicumene, significa a terra habitada. Quer dizer, eles usavam o termo oikumeno para dizer a terra habitada, entre os gregos e os romanos. Quer dizer, toda a terra habitada pelos romanos, ou toda a terra habitada pelos gregos, era chamada ecumênica. E ainda, isso foi revertido mais para o latim, sobre orbis terrarum, quer dizer, a terra habitada, toda a terra. Então, o ecumenismo saiu dessa visão grega e foi romana pelo latim, e a igreja ela incorporou a sua doutrina. Então, o ecumenismo tem 3 significações. Preste atenção, são 3 significações. Primeira significação: nos primórdios do cristianismo, todo o território, toda a terra que deveria receber a mensagem evangélica. Todos que deveriam ser evangelizados. Esse termo ecumênico ligado mais ao cristianismo, ele tem sua origem em Marcos 16,15. Ou seja, após Jesus se ressuscitar, ele disse para os apóstolos: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo, quer dizer, por orbis terrarum, ecumene, e pregai o evangelho a toda a criatura. Então era a pregação universal do evangelho. Segundo movimento. Esse segundo movimento é um movimento criativo que está muito ligado à campanha da fraternidade. É um movimento surgido na igreja protestante, assinalando os pontos doutrinários comuns com a igreja católica. Quer dizer, a doutrina católica tem muita coisa em comum com a protestante, e tendo por base ambas Jesus. Então, esse movimento de fusão, de interação de identidades, reformistas e protestantes, reformistas e católicos, propõe a identificação desses ensinamentos da doutrina do Cristo de forma a minimizar as diferenças entre reformistas e católicos existentes. Então, é uma tentativa de ver pontos em comuns entre protestantes e católicos. Mas, por extensão, isso realmente foi dado como caráter universal, que é a terceira significação. Então, o ecumenismo se diz respeito aos primórdios do cristianismo, para se pregar por toda a terra o cristianismo, orbis e terrarum, ou ecumênico do grego, diz respeito ao movimento de sincretismo religioso existente entre protestantes e católicos, e, por extensão, se tornou universal o caráter ecumênico. Então, eu posso dizer que a caridade é ecumênica, e que o caráter da caridade também é ecumênico. Então, eu fecho aqui a minha aula dizendo: a caridade é ecumênica ou o caráter ecumênico da caridade. Então, ela atinge a todos. Então, nós vemos aqui, nesse finalzinho, vocês viram que o ecumenismo não é uma propriedade da igreja. Não é um termo só da igreja. É um termo que vem dos gregos e dos romanos. Foi incorporado à igreja dentro da teologia. Foi incorporado também a esse movimento ecumênico que une protestantes e católicos numa ação social. Uma ação social, que eles privilegiam a ação social. Um movimento antigo. E, na realidade, o ecumênico, no termo vulgarizado para nós, é universal. Então, nós tomamos a universalidade desse termo e aplicamos também ao Espiritismo, dizendo que a caridade é ecumênica ou o caráter ecumênico da caridade.
E aqui está a última quadro, que também eu tive que fazer, e que mostra o seguinte: o caráter ecumênico da caridade. Lei divina da caridade, que é uma lei da justiça, do amor à caridade, que é a maior de toda. Essa lei obriga a gente ao dever de praticar a caridade pelo próximo, e o próximo tem o direito de receber essa caridade. Quer dizer, a gente tem o direito, o dever de amar o próximo, e o próximo tem o direito de ser amado. E esse veículo sempre será a caridade. E essa forma universal da caridade se aplica ao cristianismo, se aplica ao espiritismo e se aplica a outros cultos. Então ele ganha o caráter ecumênico. Bem, eu queria continuar mais, mas o tempo está vencido. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque, como eu disse, o espiritismo tem um caráter libertário. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Mestre Jesus. E o Espiritismo mostra isso. Nós não somos uma religião, mas nós somos religiosos, é diferente. E o nosso, como eu disse, a nossa alma, o nosso altar é a caridade. E a nossa liturgia é a prática da caridade. Portanto, fiquemos com Deus, fiquemos com Jesus naquilo que realmente ele propôs, essa universalidade do bem, da caridade, e deixamos os outros aspectos conflituosos para trás, porque esses nada melhorarão a nossa natureza moral. Que Deus nos abençoe.